Então, a partir de hoje, eu quero abordar alguns temas que são temas bíblicos. Nós vamos falar de Bíblia e das doutrinas bíblicas. Aliás, tudo que nós fazemos como igreja é basicamente como base, não é? Temos como base a palavra de Deus. Combinado? Então já vá colocando o link, liga, faça esse esforço, meu irmão, meu amigo. E eu sei que tem bastante gente ligado aí conosco. A gente já viu durante os 3 dias de programa de Semana Santa, pessoas que querem fazer o estudo bíblico, outros que estariam convidando parentes. Não deixe de ser instrumento nas mãos de Deus para a salvação das pessoas. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, né? E parte do Evangelho diz que eu devo aí então colaborar e ajudar as pessoas. Pedro, também preciso do meu apresentador para passar aqui os slides, para que eles possam me acompanhar. Muito bem, queridos, então vamos lá. Hoje nós vamos dar início então a essa maratona de investigação bíblica. Nós chamamos isso de uma classe bíblica. Então, se você está aqui, não é bem-vindo quem está aqui à noite presencialmente, muito obrigado pela vossa companhia. Eu quero estimular os demais amigos e irmãos, podem estar presentes aqui com tranquilidade, não é? A nossa igreja tem capacidade para 300 pessoas, 25% significa que poderíamos ter aqui dentro até 75 pessoas. Então ainda dá, não é, para pelo menos aí mais umas 40, 50 pessoas estarem aqui dentro sem nenhum problema, ok? Estaríamos de acordo com a lei do Estado, aliás agora do país, não é? E tranquilamente você pode aproveitar bastante também, né, no aprendizado ao estar aqui presencialmente falando, tá bom? Vamos lá então, queridos, a tela, vocês têm aí o tema dessa noite. Eu quero falar um pouquinho a respeito da história da Bíblia, a história da palavra de Deus, não é? E eu quero saber como é que ela chegou até nós. Esse livro aqui que nós temos, será que é um livro de fato de confiança? Posso confiar nele? E cada dia mais tem surgido pessoas que têm levantado questões, dizendo que isso aqui é apenas um livro meramente humano. Afinal de contas, o papel e a tinta aceita qualquer coisa? Qualquer um pode produzir um livro como esse? Será, queridos? Esses são os argumentos que eu tenho escutado, e muito, especialmente na internet, não é? Quando você vai ali para alguns grupos onde as pessoas expõem as suas ideias, a gente vai ver quanto ataque tem sido direcionado contra esse livro aqui, tentando minimizar o seu conteúdo e a sua autoria acima de tudo. Muito bem, então vamos à história da palavra de Deus. Eu quero começar com um texto sagrado, com uma afirmação que a própria Bíblia faz dela. Está lá em 2 Pedro, capítulo 20, capítulo 1, verso 20 e 21. Perfeito? Então veja aqui o que Pedro está escrevendo. Ele diz assim, a respeito da Bíblia: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Meu irmão, amigo, presta atenção na afirmação que Pedro está fazendo. Presta atenção na afirmação que a própria Bíblia está fazendo a respeito dela mesma. O que está sendo dito nesse texto? E, aliás, eu preciso novamente chamar a sua atenção para um fato muito importante. Bíblia, nós não a interpretamos. A Bíblia, ela não é de uma igreja específica, de igreja A, B, C ou D. Não existe nenhum ministro evangélico, autoridade eclesiástica, que tem autoridade para interpretar a Bíblia do jeito que ele imagina que pode. Perfeito? Unicamente a própria Bíblia, ela interpreta-se a si mesma. Ela é a sua própria fonte de autoridade para a sua interpretação. Isso é um princípio bíblico de interpretação. Se você seguir esse princípio, você não vai errar.
Perfeito? Então, de acordo com esse princípio, olhando para esse texto, olhando para a palavra de Deus, o que é que eu percebo aqui? A Bíblia está fazendo uma afirmação de que não é meramente papel e tinta aqui. A Bíblia está dizendo que por mais que os homens se enganem e acham que podem produzir um livro segundo o que está escrito aqui, eles estão totalmente equivocados, enganados, não é? Eu tenho visto inclusive homens que não têm sequer aí terminado o primeiro grau, dizendo que teriam condições de produzir uma Bíblia como essa, um livro como esse, não é? Doutores, pessoas com pós-doutorado têm desmerecido a Bíblia dizendo que podem fazer também. No entanto, queridos, a Bíblia afirma que os homens que escreveram esse livro foram homens santos. E eles não falaram porque tiveram vontade. Um dia, de repente, alguém lá acordou, Moisés acordou, eu estou com uma vontade muito grande de escrever algo para deixar aí, para a posteridade, para durar aí, não é? 3.500 anos, e eu quero invadir o mundo com o meu escrito, quero influenciar todos. Não, não foi assim. Segundo a afirmação da própria Bíblia, esses homens santos, entre eles o Moisés que eu acabei de citar, eles falaram, eles escreveram, mas motivados por uma outra pessoa, uma pessoa divina. Segundo Pedro, toda a palavra de Deus, não só os seus escritos, mas o escrito de todos os demais profetas e autores da Bíblia, foram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, portanto, é a pessoa que está por detrás de todos os autores da Bíblia. Perfeito? Essa é a declaração que a palavra de Deus está fazendo. Então agora vem essa pergunta, né, que eu já fiz no início. Será que a Bíblia merece confiança? Será que de fato eu posso confiar de que esse livro aqui é o livro de Deus? Será que eu tenho condições de ter segurança, de ter certeza plena, absoluta de que esse livro vem de Deus? É possível? Pelo menos temos evidências disto? E queridos, é isso que nós vamos agora tratar. Eu preciso, não é, ter uma base sólida, eu não posso ter uma fé cega, porque isso seria fideísmo. Eu preciso ter uma boa base racional, eu preciso olhar para o passado e ver como é que essa Bíblia, ela chegou até mim. Então deixa eu te ajudar, vamos para um slide mais aqui. Você está vendo aí na tela, nesse momento, né, quem está aqui, se quiser pode olhar para trás ali, né, não vai estar sendo passado, pelo menos não deveria estar sendo passado aqui na frente, né, para não causar uma interferência. Esse slide é mais ou menos aí uma retratação do que aconteceu por volta do ano de 1450 anos antes de Cristo. Moisés, ele estava pastoreando os rebanhos de Jetro, o seu sogro, lá na Palestina, não é? Lá perto da península, ali na península do Sinai, e em algum momento uma ovelha, a história sempre começa com uma ovelha. O Moisés sai atrás de uma ovelha desgarrada e em um certo momento no pé do monte, que seria o Monte Sinai, que é o Monte Sinai, ele encontra justamente um arbusto que está queimando. Ele pega fogo, mas não se consome. A atenção de Moisés é chamada e a partir dali Deus começa então a falar com Moisés. Queridos, Moisés, ele passa a ser o primeiro autor da palavra de Deus, por volta do ano de 1450. O primeiro livro que Moisés vai escrever é o livro de Jó, enquanto pastoreava os rebanhos do seu sogro. Ele consegue ali, não é, emprego, se casa com a Zípora, e agora está cuidando dos negócios do sogro, e é nesse momento da sua vida que Deus aparece para ele, numa teofania. O que é uma teofania? É um evento sobrenatural de revelação de Deus. Deus se revela a Moisés. E você vai ali para Êxodo capítulo 3, você encontra essa história, não é? E na sequência até o capítulo 6, e você vê
que ali, nesse momento, está se apresentando para Moisés o próprio Jesus Cristo. Ali é Deus, mas de acordo com João capítulo 8, verso 42, você vê ali Jesus dizendo que ele é o eu sou que apareceu para Moisés. Portanto, o próprio Jesus se identifica que nessa revelação é ele aparecendo. E a partir dali, então, Moisés começa a receber as ordens e as instruções divinas, e para que Moisés também comece a escrever. Tudo que eu estou te falando, Moisés, escreve num livro. E a gente pode falar mais disso em algum momento. Hoje, como temos pouco tempo, nós vamos focar de maneira breve nesses relatos de como as coisas acontecem. Agora, uma outra coisa, querido, que eu preciso chamar a tua atenção. Essa data, 1450 a.C., sabe o que mais está acontecendo aí? E algumas pessoas, e eu tenho entrado em alguns grupos de vez em quando na internet, para ouvir o argumento, né, de quem pensa que sabe alguma coisa, quando a gente começa a relatar a origem, o início do alfabeto, escrito com esses caracteres como nós temos, que fica muito mais fácil decodificar os fonemas e agora colocá-los como registros em um livro, e as pessoas falam assim, mas essa historinha aí de Moisés, do dilúvio, isso aí já foi escrito, não é? Centenas de anos antes, na epopeia de Gilgamesh, que foi encontrado lá nos tijolos da Babilônia, dos caldeus, é mais antigo que a Bíblia. Então a Bíblia não merece crédito, porque ela não é o livro mais antigo a ser escrito. Querido, pense um pouco comigo. Imagine se a Bíblia toda fosse escrita em tabletes de barro, como foi escrito esse mito, não é? É um mito mesopotâmio do dilúvio, chamado Epopeia de Gilgamesh, onde há um dilúvio, não é? Animais estão sendo salvos na arca, existe lá um tal de Utnapishtim, que seria o equivalente a Moisés, e ele é mais antigo que os próprios escritos de Moisés. Imagine se toda a Bíblia fosse escrita em tabletes de barro. O tamanho da Bíblia que você precisaria carregar com você seria um volume imenso, precisaria de um caminhão para carregar tudo isso com você, e um caminhão bem grande. Eu vejo aqui a mão de Deus já dirigindo os acontecimentos, os eventos, porque exatamente no 15º século, o momento em que Moisés começa a escrever nos fonemas, não é? No aramaico, é justamente quando o alfabeto que vem, os fenícios começaram a transportar, não é? Fizeram esse grande favor, alguns até atribuem aos fenícios a invenção do alfabeto, há divergências, alguns dizem que são os arameus, mas os fenícios começaram a fazer ali, não é, o seu muito comércio, as suas muitas andanças, e é o momento em que, ao que tudo indica, Moisés passa a ter contato, aprende a língua, porque ele era culto. E a partir dali, queridos, logo nos primórdios do surgimento de um alfabeto, não é, onde tem ali os seus fonemas, Deus já trabalha levantando alguém para começar a fazer os registros da sua vontade. Até esse momento as transmissões eram, de certa forma, muito orais. A língua egípcia, que também havia um sistema de registro, eram os pictogramas, os hieróglifos, mas também com desenho, e se tornaria totalmente inviável o registro da palavra de Deus, mas Deus trabalha com Moisés, e ele começa então a escrever ali no hebraico, não é, o hebraico antigo, o registro da vontade de Deus. Então ali começa, não é, com esse homem, tá, toda a escritura que Deus vai pedir através de homens santos. E esses homens santos que Deus usa são homens que têm uma religião monoteísta, creem apenas em um Deus, e eles se comunicam com Deus. Então Deus agora os ilumina. Deus trabalha na mente desses homens e eles registram. Agora, querido, presta atenção aqui em mim de novo. Não sei o que você está fazendo, mas para de fazer e escuta o que eu vou te dizer aqui. A Bíblia foi ditada por Deus? Será que Deus, como um professor, passa um ditado literal, palavra por palavra, onde existe uma completa inerrância bíblica, onde nenhuma palavra que está ali pode se perder? Como é que acontece essa inspiração na palavra de Deus? Então deixa eu dizer para você o seguinte: Deus, Ele inspira os homens a escrever a palavra de Deus.
Como que é essa inspiração? A inspiração é no sentido de soprar. Deus sopra para dentro do homem a sua palavra. Ele sopra as visões, a revelação, mas a maneira de expressar o registro daquilo que Deus passou é humana. Está me entendendo? Conseguiu entender o que eu falei? A ideia, o tema, o assunto é Deus quem está trazendo para dentro do homem, inclusive capacita o homem a ter uma mente muito atenta ao que Deus está dizendo, ele assimila essa mensagem, ele compreende, ele entende a mensagem, ele não vai escrever aquilo que ele não entende, e a partir desse momento o homem, o profeta, que está recebendo a revelação de Deus, ele vai encontrar as melhores palavras para reproduzir a ideia que Deus acabou de passar. Vocês estão entendendo? Então não existe uma inspiração verbal da palavra de Deus. A inspiração é ao nível das ideias. Claro que Deus, no momento que está, no momento em que o profeta está registrando, Deus também o auxilia, o fazendo lembrar de tudo. Mas as palavras, quem escolhe são os homens. Tanto é que em todos os livros da Bíblia, o estilo de escrita, ele está vinculado ao profeta que escreve. Certo? O autor é um só, é o Espírito Santo mostrando as revelações. Ele mostra tudo. O profeta, ele entra no ambiente, ele visualiza tudo e agora com muita atenção, ele vai descrever o que é que ele está vendo, o que ele está ouvindo, o que foi passado para ele, percebe? Então existe um autor, o Espírito Santo, por detrás de todos esses demais autores humanos, e então eles vão registrar, e aí isso vai ser passado para frente. Portanto, a Bíblia, assim como Jesus Cristo, é um livro divino humano. Jesus Cristo, quando vem a esse mundo, ele é divino humano. E a palavra de Deus, ela também é divina humana. Ou seja, Deus inspira, a fonte da verdade, a origem de toda essa verdade, de todo o conteúdo é Deus. No entanto, as palavras que estão sendo usadas para registro são palavras humanas, ok? Por isso, é possível que em algum momento, algum profeta, no momento de escrever, ele vai, de repente, fazer alguma coisa que não era para fazer. Por exemplo, o próprio Moisés, ele fazendo uma escritura, quando você vai ali para o livro de Levíticos 11, você vai perceber uma lista que Moisés está relatando, e ali fala sobre animais limpos e animais impuros, animais imundos, animais limpos e animais imundos. E é curioso que Moisés, ele começa a registrar agora, e ele divide essa categoria em dois grupos, os animais que ruminam e têm o casco fendido, e esses são os animais limpos, próprios para alimentação, e daqui a pouco ele começa a escrever os animais que não são próprios para alimentação, e ele começa a dizer o seguinte, por exemplo, o coelho que rumina, mas não tem casco fendido em dois, ele é imundo. No entanto, queridos, já se descobriu que coelho não rumina, ele aparentemente rumina. O conhecimento científico que Moisés tinha na época era de que um coelho ruminava. No entanto, já se descobriu que o coelho não rumina. No entanto, a ideia e o princípio está ali intacto. Qual é o princípio? Animal que tem unha fendida e rumina, pode comer. Mas se ele só rumina, mas não tem a unha fendida, não é para comer. Ou se ele só tem a unha fendida, mas ele não rumina, não é para comer. O princípio é esse. E Moisés, depois que estabelece o princípio, depois que coloca o princípio, ele começa a colocar exemplos. E no exemplo, há um exemplo que parece que Moisés, ele colocou de acordo com o conhecimento da sua época. Perfeito? Mas, ao que tudo indica, ele esteve equivocado num particular. Por quê? Porque as palavras não são inspiradas, não há um ditado verbal da parte de Deus. O que existe é uma inspiração da ideia, aonde o profeta, ele toma ciência do conteúdo e agora nas suas palavras ele vai escrever. Perfeito? Mas pastor, isso não afeta a credibilidade da palavra de Deus? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Afetaria se você acreditasse que a inspiração ela é verbal, palavra por palavra. Então aí eu começaria a ter dúvidas a respeito do Criador, porque ele parece que não acertou muito bem.
percebe? Aí eu teria motivo para desacreditar da Bíblia. E quem é que acredita hoje na inerrância da Bíblia ou numa inspiração verbal? Muita gente está crendo nessa ideia. Muita gente crê nisso. Mas não foi assim que aconteceu. Ok? Queridos, me acompanhem mais agora nessa tela. É uma tela que você vai ter dificuldade para ver. Eu sei. Mas depois você pode dar um zoom na tua tela, você pode fazer um print, não tem problema. Isso aqui, esse mapa que eu estou colocando para você, não é? Ele é basicamente um mapa de quantas pessoas escreveram a quantidade de conteúdo que tem ali dentro. Ok? Então começa ali, por exemplo, com o Moisés, não é? Que é o primeiro que começa a escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, mais o livro de Jó. Então você tem ali ele como autor de 6 livros da Bíblia. Na sequência você vai ter ali Josué escrevendo o livro de Josué. Na sequência você tem Samuel escrevendo Juízes, Ruth e 1 Samuel, ok? Os livros de Samuel no caso. Depois você tem ali o livro de Salmos, que tem uma série de autores, o livro de Salmo. Salomão escreveu, Asaf escreveu, Davi escreveu, o próprio Moisés. Tem alguns salmos que estão embutidos ali. Tá? São vários, pelo menos 12 ou 13 autores, Gedutum. Tá? Quando você olha o livro de Salmos, você vai ver que cada salmo tem um autor. Né? Alguns salmos, como Davi, foi um dos que mais escreveu. Salomão escreveu alguns, Moisés escreveu em torno de 12 salmos também. Então são vários. O que eram os salmos? O inário do povo de Israel. Pena que nós não temos a música hoje, mas era justamente com esse intuito que eles escreveram. Mas escreveram esses livros por inspiração do Espírito Santo. Na sequência você tem aí Salomão escrevendo Provérbios, não é? Eclesiastes e Cantares, e assim vai. Certo? Nós chegamos depois aos profetas maiores, depois os profetas menores, e assim avançamos para o Novo Testamento, onde nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um escrevendo o seu livro. Aliás, Lucas escreve 2, porque ele escreve também o livro de Atos. Paulo vai escrever 14 epístolas e assim por diante. Perfeito? Esses autores todos, em torno de 40 autores, foram mais ou menos 40 pessoas que foram usadas por Deus pelo processo da inspiração, mais palavras humanas, a registrar a vontade de Deus. Entende? 40 autores. No total, é o número de pessoas que se apresentam que foram inspiradas por Deus. Agora, querido, sabe qual é um dos maiores argumentos aí da palavra de Deus para a gente crer nesse livro? É o argumento da consistência. Esses homens todos que você vê nesse mapa, cerca de 40 autores, ele começa lá com Moisés por volta do ano 1450 e vai terminar com o apóstolo João em torno aí do ano 100 depois de Cristo. Portanto, você tem um espaço de quase 1.600 anos aonde a Bíblia está sendo produzida. 40 pessoas, portanto, de épocas diferentes, porque muitos ali não viveram no mesmo período, eles vieram muito tempo depois, em alguns momentos, lugares geográficos diferentes. Você tem pessoas de culturas diferentes, alguns eram escribas, outros eram reis, outros eram sacerdotes, outros eram pastores, simples pastores de ovelha ou de gado. Um foi advogado e escreveu muito, o outro foi médico, o outro era coletor de impostos. Percebe? Outro era pescador. Então você tem uma gama de pessoas que vieram de contextos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. A época é diferente. No entanto, querido, quando eu vou para a palavra de Deus, eu percebo esse argumento da consistência. O que é a consistência? É quando a palavra de Deus ela é coerente consigo mesma de início ao fim. Não existe nela contradição. Me escute e eu vou repetir novamente. Não existe na palavra de Deus contradição. Existem aparentes contradições. Você está entendendo? Não há contradição. O que existe é uma aparente contradição em um ponto ou em outro. Mas quando você lê a Bíblia e você vê aqui uma aparente contradição, isso não é para você negar o conteúdo da Bíblia.
negativo. Pelo contrário, quando você encontra uma aparente contradição, significa que você chegou no teu limite de conhecimento. O problema é você, não é a Bíblia. Tá? Você chegou no teu limite de conhecimento. E a aparente contradição, querido, sabe o que ela é? Um convite para você estudar mais, você cavar mais fundo, para você entender por que essa aparente contradição está ali. E então você vai ver a beleza, a harmonia e como uma parte, uma passagem complementa a outra. Então, quando você chegar numa porção da Bíblia que você vê que tem ali uma aparente contradição, o problema não é da Bíblia, é a tua falta de conhecimento dela. Falta de conhecimento do contexto histórico, imediato, contexto mais amplo. Percebe? O problema não vai ser o autor Espírito Santo, porque ele próprio vai se auto-interpretar. O problema sempre está do lado humano, com as suas muitas questões, e às vezes alguns totalmente afastados de Deus, que não querem realmente conhecer a vontade de Deus, e que pegam partes das Escrituras para simplesmente desacreditar dela. Esses dias conversava aí dentro de um grupo onde alguém mandou lá para o livro de Números, aonde Deus manda, não é, o povo dele atacar e matar homens, mancebos, crianças. Fala, está vendo como é que pode isso? Você crer num Deus desse? Olha que Deus cruel. E a pessoa com isso dizia, isso aqui, esse livro não pode ser de Deus. Não podemos segui-lo porque tem coisas terríveis ali. Não vou entrar no assunto, não é? Aliás, na internet, Rodrigo Silva já tem algumas explicações muito interessantes, pode pesquisar aí, não é? Querido, aparentes contradições, elas apenas revelam a limitação humana para conhecer a revelação divina. Apenas revela a nossa ignorância e nada mais. E quando ela revela a minha ignorância, eu preciso pedir sabedoria a Deus, como disse Tiago, olha, peça sabedoria a Deus, porque a todos Ele dá liberalmente, Ele não nega para ninguém. Então, se você chega num ponto como esse, peça para Deus, ok? Bom, próxima tela, eu quero falar um pouquinho de como a Bíblia está dividida. E eu quero dizer para você que a Bíblia não foi dividida, ela não está numa sequência cronológica. O primeiro livro a ser escrito é o primeiro, o segundo e assim na sequência. Não. Lá no passado já, ok, até o tempo de Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento, a palavra de Deus ela estava organizada por temática. A Bíblia hebraica que Jesus usou era essa Bíblia que nós estamos vendo aqui, o Antigo Testamento, com seus 39 livros. E ela estava dividida. No domingo que vem, nós vamos continuar falando da maneira como Jesus usava. Então, vamos falar um pouquinho mais a esse respeito, que isso aqui é uma abertura para você ter uma base a respeito de palavra de Deus, ok? Do que vem na nossa classe bíblica. Então, não perca já domingo que vem. Por favor, esteja conosco, ok? Então, quando eu vou para a Bíblia, eu vou perceber que ela está dividida da seguinte forma. Aliás, Jesus usou, não é? Que era a Torá, os escritos e os profetas. Jesus dividia em 3 partes, assim era a divisão de Jesus. Hoje, no tempo que nós vivemos, né, as pessoas fazem esse tipo de divisão. Qual é a divisão? Bom, eles dividem em Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Penta é de 5, né? Então, é a Torá, como é conhecida, os escritos de Moisés. Na sequência, você tem os livros históricos, e aqui livros históricos, eles já não estão em ordem cronológica mais. Então, todo livro que foi escrito por algum profeta, por algum personagem, né, algum autor, que fala de história do povo de Deus, estão reunidos juntos, ok? Ele vai terminar lá com Esdras, tá? Então, ele começa com Josué, contando histórias, Juízes, Samuel, Reis, Crônicas, Neemias, Esther, né? Esses livros contam histórias do povo de Deus, então estão organizados como se fosse numa biblioteca, naquela estante onde fala de história. Esse seria o nome principal. Na sequência, vem os livros proféticos, que aí é só livro de profeta que escreveu. A preocupação deles não é contar história, mas repreensões ou promessas, exortações de Deus para o seu povo. Não é? Tratando especificamente com a rebelião do seu povo, tentando endireitar, mostrando a direção a seguir. E eles são divididos em profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores são 5 livros, não é? E começa
ali justamente depois de Provérbios, né, você tem ali Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, ok? Então você tem esses livros aí que são escritos, são os profetas maiores, né? Lamentações, Jeremias está ali também. Você tem esses 5 livros de profetas grandes. Depois, na sequência, vem 12 profetas menores, né? Logo após Daniel, você tem ali Oséias, Joel, Naum, e vai até Malaquias, perfeito? Para fechar o cânon do Antigo Testamento. Então é assim que nós temos. A Bíblia que Jesus usou no seu tempo tinha esses livros aí, 39 livros. Tem gente que insiste que a Bíblia evangélica é uma, a Bíblia católica é outra. Querido, olha para mim, esquece essa ideia. Bíblia, como nós usamos o Antigo Testamento, ela tem que ser a mesma que Jesus usava. E esse cânon foi fechado ali no tempo de Esdras, Malaquias, certo? Por volta do ano 450, mais ou menos 430, fecha-se o cânon do Antigo Testamento. A partir daí, Deus não levanta mais nenhum profeta até aparecer João o Batista, apresentando Jesus Cristo. Então esse período é conhecido como período intertestamentário, e é nesse período intertestamentário que vai aparecer 7 livros que aparecem na Igreja Católica, ou na Bíblia Católica, que vai ser inserido depois do ano de 1200, tá? Que seria ali 1 Macabeus, 2 Macabeus, Judite, Baruque, Sabedoria, ok? São livros que estão ali, mas não fazem parte do cânon, nunca fizeram. No tempo de Jesus, esses livros não tinham nenhuma autoridade, apenas havia uma informação histórica, mas nenhuma autoridade doutrinária, até porque eles contradiziam o resto. E queridos, dentro da palavra de Deus, quando eu vou para o livro de 1 Coríntios 14, tem uma informação muito interessante que diz ali que o espírito do profeta que vem, que Deus levanta, tem que estar sujeito ao profeta que já passou. Ou seja, se porventura se levanta um profeta e começa a ensinar coisas contrárias aos que vieram, esse profeta ele é mentiroso. Ou seja, quando Moisés abre o Antigo Testamento, ele começa a escrever ideias, traz revelações de doutrinas, revelações de Deus. Na sequência aparece Josué. Imagine que agora Josué vem e ele começa a discordar de Moisés. Pronto, já teríamos um problema. Aí realmente a Bíblia não deveria ser aceita de maneira nenhuma. Percebe? Mas não existe essa incoerência. O Josué, ele parte do mesmo princípio e ele apenas acrescenta. Ele vai contando história, porque a preocupação nem é tanto doutrina, não é? De Josué, mas ele vai acrescentando. E em momento nenhum ele pode contradizer o que veio. Depois vem Samuel na sequência. E Samuel também não pode contradizer. Certo? E assim cada livro da Bíblia, à medida que eles vão sendo escritos ao longo do tempo, esses livros que estão vindo não podem contradizer os livros anteriores, porque senão não seria um livro divino. Agora você quer ver uma coisa interessante? Ou seja, isso aqui nos dá credibilidade e nos fala de uma consistência que há na palavra de Deus. Você quer ver como uma coisa seria complicada alguém produzir uma Bíblia hoje? Até eu tenho feito alguns desafios para algumas pessoas quando a gente conversa na internet, e o pessoal simplesmente me deixa no vazio, nunca ninguém me responde, eu fico triste com isso, aborrecido. Mas a proposta sempre tem sido a seguinte: imagine você, vamos tentar escrever uma Bíblia, do jeito que está aqui, com esse conteúdo. São 1189 capítulos, mais de 32 mil versículos que foram escritos, é muito conteúdo. Isso aqui é muito conteúdo. Tá? E o desafio é assim: pegue 40 pessoas, o mesmo número de autores da Bíblia que compuseram todo esse conteúdo. Coloca numa mesma sala de aula, no mesmo momento, pessoas do mesmo sexo, da mesma idade, da mesma condição social, da mesma cultura, pode ser da mesma cidade, perfeito, com a mesma formação. Coloca um tema para que discorram. Peça para que escrevam, por exemplo, sobre o amor, não é? Ou um outro tema qualquer. 40 pessoas escrevendo. Se você der uma redação de 20 linhas apenas, não é 1189 capítulos, 32 mil versículos, não, nós estamos falando de 20 linhas. Seria mais ou menos aqui o equivalente a um capítulo pequeno da Bíblia. Dá o tema, peça para que todos escrevam, depois recolha o conteúdo que foi escrito. Vamos ver agora se existe coerência, se existe ali consistência no que foi escrito. Queridos, vai ficar constatado claramente que essas 40 pessoas dificilmente vai encontrar uma
que tenha concordado com a outra. Você vai ter 40 pessoas que se contradizem. Isso é porque são homens, unicamente homens, escrevendo por vontade própria. Apenas a Bíblia tem condições de 40 pessoas em épocas diferentes, culturas totalmente diferentes, não é? Funções diferentes, escrever com harmonia e beleza, com consistência, sem contradições, um livro. Humanamente falando, é impossível que alguém faça um livro como esse. E você está desafiado. E pode desafiar quem quer que seja. Coloca 40 pessoas. Pode ser 40 doutores. Se colocar 40 doutores, então aí piora. Aí a coisa realmente fica complicada. Né? Porque quanto mais as pessoas estudam, mais parece que a mente ela viaja. Quanto mais simples as pessoas, parece ter um pouco mais de coerência. Não é? Quanto muito estudo, como já dizia Salomão, cansaço e enfado, né? E aí tem aquela pitada de vaidade, onde de fato aí sim que o homem não concorda absolutamente com o outro. Tá? Então esse livro, queridos, ele tem uma única origem, e a origem está em Deus. E sabe que até aí o século XX, na metade do século XX, muita gente levantou suspeita a respeito da palavra de Deus. Esse livro aqui foram homens que escreveram, a igreja mudou. Aliás, esse é o argumento que muita gente usa. O Concílio de Nicéia, lá no ano 364, aliás, 326, houve uma mudança. Constantino, quando reuniu, não é, o povo todo para estabelecer o cânon do Novo Testamento, fixar o velho ali também, houve um dedo da igreja, os homens mudaram. Quanta besteira a gente tem que escutar das pessoas que acham que sabem alguma coisa, queridos. Quanta besteira. Na época que Constantino convoca um concílio, o concílio de Nicéia, para rever a situação, os bispos recém-saídos de perseguição vieram de várias partes do império, de outros lugares. A maioria deles nunca havia se visto, nunca haviam se falado. Perfeito? Não se conheciam, e eles se juntam pela primeira vez, custeados pelo Estado. Essa foi a única coisa que o Estado fez, nada mais. O Estado não interferiu no arranjo do Novo Testamento. Constantino não fez isso, o Império Romano não fez isso, a Igreja Católica não fez isso. Tá? O que fizeram foram apenas estabelecer, firmar aqueles livros que já estavam em ampla circulação e eram aceitos pela Igreja de todos os lugares. Livros que eram apenas aceitos em alguns lugares, mas rejeitados pela maioria, não entraram. E muita gente vai falar que o livro de Enoque devia ter entrado, que tem muito mistério, que a igreja está monopolizando. Oh, queridos, quanta ignorância, quanta ignorância. As coisas não são assim. E aí, dentro do argumento que eu estava trabalhando aqui com você, eu estava dizendo que até a metade do século XX, não é? A desconfiança da palavra de Deus, como de fato a palavra de Deus, era muito grande. Até que aparece por Deus permitindo que as coisas sejam encontradas. O que os homens descobrem? Em 1947, uma descoberta fantástica. Os manuscritos do Mar Morto, descoberto por um pastorzinho de 15 anos, quando pastoreava ali a 12 quilômetros de Jericó, as ovelhas ali da família, uma se desgarra. Olha, como eu tinha falado com Moisés, né? No momento que a ovelhinha de Moisés se desgarra, ele tem um encontro com Deus, uma revelação, uma teofania. Isso aqui, queridos, é quase como se fosse uma teofania, mas é a história guardada ali por séculos. O que esse pastorzinho descobriu? Bom, correndo atrás da ovelhinha, ele vê ali um buraco, ele chama, a ovelha não aparece, ele vê um buraco numa encosta de montanha, como vocês estão vendo aqui. Aliás, são várias cavernas que foram encontradas, mas a primeira, ele olha um orifício, pega uma pedra, ele não vê o que tem lá dentro, e ele pega uma pedra e joga lá dentro. Quando ele joga lá dentro, ele escuta o som de vasos de barro se quebrando. Naquele momento, ele tinha feito a maior descoberta do século XX, os manuscritos do Mar Morto. E aquele jarro ele pegou num primeiro momento ali os escritos e vendeu por uma ninharia de dinheiro para um outro beduíno que tinha comércio. Esses manuscritos ficaram jogados na sua loja de conveniência, né, de vendas, no chão alguns, onde as pessoas passavam e pisavam em cima, sem entender o valor da descoberta. Por fim, alguém que passava por ali, que entendia,
do valor de coisas antigas, um arqueólogo viu que aquilo realmente tinha importância e agora começa a questionar, perguntar de onde veio isso. E aí a história vai estabelecendo. Moleque, onde você achou isso? Me leva lá. E foram até o local, querido, e descobriram outros jarros. Não é aquele material que já estava no comércio ali. E agora o interesse da comunidade científica, os acadêmicos, os que gostam de escavar coisas para achar coisas antigas. Desde 1947 até 1956, cavaram muitas cavernas ali. E sabe o que encontraram, queridos? A descoberta, isso aqui é parte que você está vendo, tá? À esquerda da tela, você está vendo 2 páginas do livro de Isaías. À direita, mais alguns outros fragmentos, aliás, foram milhares de fragmentos encontrados nessas cavernas. E o que eram essas cavernas? Bom, fizeram datações e descobriram que muitos desses fragmentos, aliás, a totalidade, datavam do ano mais de 100 anos antes de Cristo, vamos dar assim um número genérico, né? Mas mais de 100 anos antes de Cristo e até 100 anos depois. Na verdade, é um período de 250 anos, né? 150 anos de Cristo, mais 100 anos depois. O que estava nesses vasos? Eram manuscritos, textos antigos da palavra de Deus. Palavra de Deus. Encontraram fragmentos de praticamente todos os livros da palavra de Deus. O livro de Isaías foi encontrado praticamente completo, como essas 2 folhas que eu estou mostrando para você à esquerda. Isso aqui são as 2 primeiras páginas do livro de Isaías, escrito ali em pergaminho. Conservados por quanto tempo? 2000 anos. Os essênios que habitavam aquela região era uma seita de judeus que tinham profundo amor pela palavra de Deus, profundo amor. E esses homens copiaram à mão muitos exemplares e guardaram em vasos de barro, naquele lugar onde mais de 300 dias do ano não chove, a umidade ela é muito seca, um ambiente propício para se preservar a palavra de Deus. A comunidade científica agora no mundo começou a pensar, não é? Agora é o momento em que nós vamos provar que a Bíblia que essas pessoas têm hoje não é a mesma Bíblia do tempo de Cristo, não é a mesma Bíblia dos tempos antigos. Vai ficar provado. Mas à medida que os homens foram recuperando, foram ajustando, montando um trabalho minucioso, sabe o que foi descoberto? A descoberta foi que basicamente o texto que nós temos hoje, ele permanece inalterado. E o maior exemplo disso é o livro de Isaías. Com pouquíssimos detalhes, que não modificam em nada a verdade e a revelação de Deus. Foi encontrado exatamente como está. Você está entendendo isso, querido? Você consegue penetrar a importância do que aconteceu? 2000 anos passando, e os homens que se acham espertos e entendidos hoje, dizem que essa Bíblia aqui foi escrita por homens, que esse texto foi modificado, a igreja mudou tudo. Só que no momento que Deus abre a terra, para que a terra dê evidências, as evidências que vêm, elas vêm num sentido totalmente contrário. Vem confirmando a palavra de Deus. Vem me dando segurança para que eu receba esse livro de fato como vindo de Deus. E é assim que você tem que receber, meu amigo. Esse livro, ele veio de Deus. Aliás, as pessoas quando faziam as cópias, e como é que a Bíblia chega a nós? Imagine que o livro inicial que Moisés escreve, não é? No papiro. Papiro é aquele material do Egito antigo, e papiro não tem uma vida útil tão grande, conforme o clima, a situação, ele se deteriora, ele se estraga e ele se perde. Então o que faziam as pessoas? O que faziam os judeus naquele tempo? Cópias, muitas cópias dos livros que eram produzidos pelos profetas. Então entenda que quando Moisés escreve ali a Torá, essa Torá foi copiada mais tarde, as pessoas sabiam ler e escrever, elas copiavam à mão, eram os manuscritos. Agora, querido, sabe como era o trabalho de um copista? O que é um copista? Um escriba, não era uma pessoa qualquer ignorante, era uma pessoa estudada. E ela tinha profundo carinho e respeito pelo texto sagrado aramaico. Tanto é que quando o escriba, ele acabava de fazer uma cópia, ele contava as letras daquela parte. Se faltasse uma letrinha,
Todo aquele escrito era condenado e jogado fora. E ele escrevia tudo de novo. Já pensou no trabalho penoso que era isso? Escrevia tudo de novo, até que tudo estava exatamente. Esse era o cuidado que esses copistas tinham. Quando eles iam escrever o nome de Deus, tal a reverência que eles tinham pelo livro sagrado, pela revelação divina, eles pegavam uma caneta, não tenho caneta no meu bolso, mas eles usavam uma caneta nova. Era uma pena nova. O mecanismo que iam usar tinha que ser um que nunca havia sido usado, em reverência ao nome de Deus. Você percebe isso? Sabe o que isso diz para mim aqui? A seriedade que esses homens tinham para copiar a Bíblia. E hoje vem aí os bêbados, não é? Os de vida questionável, e argumentam, qualquer um pode escrever isso aí. Eles estão fazendo uma imagem dos escritores antigos à sua semelhança. As pessoas julgam as pessoas do passado conforme o seu estilo de vida, totalmente alheio a Deus, não é? Desleal, desonesto, infiel. E os homens acham agora que todos os escritores da Bíblia daquele tempo eram dessa forma, infiéis, não é? Injustos, malvados, que querem mentir para enganar o povo. Queridos, é meramente o argumento humano tentando fazer uma avaliação do passado de acordo com a experiência presente. Totalmente errado isso. Os copistas eram pessoas sérias, muito sérias. Muitas cópias foram feitas. Aliás, o Antigo Testamento, por incrível que pareça, ele está muito menos comprometido na sua forma final do que o Novo Testamento, que é mais recente. Tá? Devido justamente aos copistas do Antigo Testamento judeus serem muito criteriosos. Já os copistas do Novo Testamento já não eram tão cuidadosos assim. Mas, queridos, sabe, só o Novo Testamento, nós não temos, não sobreviveu nenhum autógrafo, nenhum escrito original antigo, porque com o tempo isso se perde. Mas sabe o que sobreviveu? Cópias. Hoje se conhece cerca de 5.700 cópias só do Novo Testamento, cópias diferentes. Ou seja, imagine a carta de Mateus quando foi escrita, de Marcos, que foi um dos primeiros, 20 anos depois de Cristo, mais ou menos aí por volta do ano 50, depois de Cristo. Quando Marcos escreve a sua carta, ela vai para a igreja, mas aquela igreja que recebe a carta faz uma cópia, que faz outra cópia, outros irmãos fazem cópias, passa para outra igreja faz cópia, passa para outra faz cópia. Aonde essa carta vai sendo lida, cópias vão sendo feitas desse original. Você entende isso? Assim foi feito com Mateus, com Marcos, com Lucas, com João, com Atos, com todos os livros do Novo Testamento. Então inúmeras cópias a partir de um original foram feitas. E hoje, quando a comunidade acadêmica que se interessa por alta crítica, por texto sagrado, olha para o passado e encontra cerca de 5.700 cópias. Sabe qual é a beleza disso, querido? Que essas cópias você consegue encontrar com fidelidade a cópia que de fato está com defeito. Porque em certo texto, você tem lá 5.699 cópias falando uma coisa. Se você encontra uma cópia falando uma outra, você já sabe que essa cópia, ela foi de alguma forma, houve uma desatenção e algum copista fez o que não devia. Então essas outras cópias corretas, elas corrigem o copista que em algum momento falhou e esse erro começa a se reproduzir. Então hoje, com facilidade, podemos olhar para o passado num quebra-cabeça e a comunidade acadêmica consegue dizer com precisão exatamente o que é que estava escrito lá. Então, querido, você não precisa ter medo nenhum de que a tua Bíblia é um livro falsificado ou foi escrito por homens. É um livro que foi escrito por Deus tão somente. Bom, queridos, eu quero passar aqui agora 4 textos rápidos para a gente ir aí para o encerramento. E a pergunta é essa aí: como que o Novo Testamento se refere ao Antigo Testamento? Por que eu quero falar disso para você? Porque as pessoas acham que o Antigo Testamento não vale mais. Algumas pessoas têm argumentado que os escritos de Moisés foram abolidos, tudo que está lá no Antigo Testamento está abolido e o que vale para você hoje é só o Novo Testamento. Será? Será que é de fato isso? Então vamos lá. Eu quero pegar 3 testemunhas do Novo Testamento para ver o pensamento que eles têm. E querido, quando se trata de pensamento em relação à palavra de Deus, eu tenho que respeitar o pensamento de quem escreveu. Não é o teu pensamento que vale, porque senão aí você está criando uma doutrina, um dogma teu, e está
acima da palavra de Deus, exaltando a tua ideia. E não é assim. Eu tenho que respeitar a ideia da palavra de Deus e dos personagens aqui. Por exemplo, vamos pegar o primeiro testemunho de Pedro, que é um dos primeiros textos que eu li para você, mas foi o verso 20 e 21. Agora eu vou ler o anterior. Olha o que Pedro fala e o testemunho dele com relação à palavra dos profetas. E conforme a tradução que você usa, você vai ver ali que está escrito a palavra dos profetas. Por exemplo, diz lá no verso 19: temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. O que Pedro está falando aqui? Como é que está a palavra dos profetas? Quando ele está falando, temos mais firme a palavra dos profetas, querido, o Novo Testamento não existia. O Novo Testamento estava sendo escrito, os livros estavam já, alguns livros, circulando, certo? O livro de Pedro ainda não estava circulando, porque ele está acabando de escrever, então o Novo Testamento não existia. Ele está se referindo a quê? Antigo Testamento, profetas do Antigo Testamento. E ele diz o seguinte: a palavra desses profetas aí, do Velho Testamento, e o contexto aqui é a primeira vinda de Cristo. Será que está em desuso? Não, Pedro fala assim, está mais firme do que nunca. E Pedro fala assim: meu amigo, você tem o dever de olhar lá para o Antigo Testamento, porque ele está muito firme, e leia com atenção, porque o que está escrito lá é uma luz para iluminar a tua vida. Se a tua vida está no escuro, é porque você tem apagado a luz do Antigo Testamento. E aí não reclama, porque não conhece Deus, porque as coisas estão ruins. Você precisa de luz. E luz tem que ser completa, é Velho e Novo Testamento. E é isso que Pedro está dizendo, tá? Até que essa luz, ela nasça no teu coração, nasça na tua vida. Se você está andando aí na escuridão, tateando, não é? Se tem trevas sobre você, insegurança e tantas coisas, querido, Pedro já está dando aqui a dica. Leia a palavra, é luz que vai nascer no teu coração e na tua vida. Então permita-se ser iluminado. Um segundo texto, uma segunda testemunha é Paulo. Paulo escreve em Atos 24:14 assim: ele está diante de um governante, está sendo acusado de que ele é um transgressor, de que ele está deixando para trás o Antigo Testamento, de que ele não gosta da lei. Aí ele chega diante do conselho e fala o seguinte: olha, senhores, pessoas nobres, pessoas importantes. Paulo era advogado, não é? Mas havia se dedicado inteiramente ali agora à pregação do Evangelho. E ele diz assim: olha, eu confesso-te isto. Qual é a confissão minha, da minha boca? Conforme esse caminho que vocês chamam seita, é assim que eu sirvo ao Deus de nossos pais. O que eu creio? Creio em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Vocês estão me acusando de que eu estou transgredindo lei, não transgrido nada. Eu acredito na lei. Quando ele fala lei aqui, ele está falando dos livros de Moisés, os 5 livros. Não estou falando de 10 mandamentos aqui. Inclui os 10 mandamentos. Mas a palavra lei aqui ela é mais abrangente ainda. E quando fala profetas, ele está pegando uma outra porção tremenda da palavra de Deus. Então ele está dizendo que ele acredita nos ensinos de Moisés, ele acredita nos ensinos do profeta e pratica isso, ele aceita isso. Então, querido, se você tem ensinado que o Antigo Testamento foi abolido, eu tenho que dizer para você que você está indo contra o pensamento de Paulo. Você está criando uma nova doutrina, um novo dogma, você está criando a tua maneira de pensar, a tua fé. E aí eu vou dizer uma coisa: Paulo ele ensina uma coisa, você está ensinando outra. Paulo eu tenho certeza que vai para o céu, mas se você ensinar algo que é contrário ao apóstolo Paulo, você não vai para o mesmo lugar que ele, porque você inventou uma outra doutrina. Você está entendendo isso? Isso é sério. Então, querido, eu preciso aceitar essa luz do Antigo Testamento, aliás, toda a luz da palavra de Deus. Esse era o testemunho desses homens. E eu preciso crer como eles criam para poder chegar no mesmo lugar que eles estarão chegando em breve. E por último eu pego o testemunho de Jesus Cristo, que diz assim: não pensem que eu vim aqui para destruir lei. Lei, ele está falando dos livros de Moisés. Eu não vim acabar com os ensinamentos de Moisés, ou com o ensinamento dos profetas. Eu não vim para isso, eu não vim para acabar com tudo isso, para abrogar. Jesus fala: eu vim para cumprir. E aí, querido, quando você vai para 1 João capítulo 2, Jesus, aliás, João, não é? Inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que aquele que diz que está em Cristo tem que andar como ele andou. Então, se Jesus veio para cumprir o Antigo Testamento no sentido de lei, de profetas, observar aqueles ensinos, se ele praticou isso, e a Bíblia no Novo Testamento ensina que você tem que andar como ele andou, então continua valendo. Mas olha só o que Jesus fala agora: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. E aí Jesus entra agora pesado nas pessoas que acham que tudo isso aí mudou. Ele diz o seguinte: olha, qualquer um que violar um desses mandamentos, desses ensinos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, não é que ele vai entrar no céu. Mas sabe como o céu vê?
Sabe como o Pai vê, como Jesus vê, os anjos veem? A Bíblia diz assim: esses homens serão chamados como o menor no reino de Deus. Lá no reino dos céus, o conceito que esses ensinadores têm, de que o Antigo Testamento passou, eles são contados como não valendo nada à vista do céu. É isso que o texto está dizendo. Tá? Quem ensina, quem transgride e ainda ensina os outros, não vale nada. Mas Jesus diz assim: porém, aquele que cumpre e ensina, meu amigo, meu irmão, diante do conceito celestial, ele é grande. Percebe grandeza aqui? Isso aqui não é palavra minha, não é palavra da minha igreja, da placa, não esquece isso. Eu tenho que ouvir atentamente o que Jesus ensina, o que sai da boca dele, é isso que eu tenho que ensinar. Percebe? E o testemunho de Jesus é: aquele que pratica e ensina, esse é grande. Mas se você transgride e ainda ensina os outros, você não vale nada. É isso que Jesus está ensinando. Querido, com isso eu quero terminar com esse texto da Bíblia, justamente de Josué. Quando Moisés morre, ali por volta do ano 1400, não é? O povo de Deus está para entrar em Canaã com Josué. Moisés havia sido sepultado no topo do Monte Nebo. Ninguém viu onde foi, para não idolatrarem Moisés, porque Deus detesta a idolatria de qualquer pessoa que seja levantada a uma função de santo, para que a pessoa seja adorada no lugar do Criador. Deus odeia isso. Josué ficou apavorado, porque agora a função de dirigir o povo de Deus era de Josué. E Josué foi procurar o Criador: Senhor, eu estou apavorado, eu não sei o que eu vou fazer, eu preciso de ajuda, preciso que o Senhor vá comigo. E aí Deus aparece para Josué numa revelação, através do anjo, claro. E Deus dá 2 segredos para Josué, que é o segredo que eu quero partilhar com você. 2 segredos para Josué, querido, que eu quero partilhar com você, para encerrar esse nosso momento aqui, essa primeira aula da nossa classe de Bíblia. Perfeito? O que Deus disse para Josué? Para confortá-lo, Deus falou assim: Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Sabe do que Deus estava falando aqui? Livro da lei, os 5 livros que Moisés tinha escrito. Era a Bíblia do tempo de Josué. Só tinha 5 livros, mais o livro de Jó. E Deus fala assim: Josué, não se afasta desse livro. Você tem que andar com ele. Faça uma cópia só para você. Leia o tempo todo. E olha o que Deus fala agora: medita nele dia e noite. Josué, a Bíblia, esse livro que eu passei para Moisés aqui, é para te acompanhar todos os dias da tua vida. Todos os dias. Medita nele, se aprofunda nele, estuda o livro. Querido, você consegue ouvir Deus falando isso para você também? Porque Josué é humano. Josué pode errar. Mas com esse livro da lei, comigo, querido, a possibilidade de erro ela vai diminuir muito. E o mesmo pedido que Deus está fazendo para Josué, Ele está fazendo para você. Qual é o pedido que Ele faz para você? Estuda esse livro, de dia e de noite. Se aprofunda nele. Se aprofunda. Mas é só isso? É só ler o livro? Não, tem mais uma coisa. E Deus fala para Josué o seguinte: tenha cuidado, para fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Não é para fazer conforme o que vem na tua cabeça, o que você acha, a tua interpretação. Não, faça conforme o que nele está escrito. Porque se você fizer assim, olha a promessa de Deus, querido. Se você fizer assim, você vai fazer prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E Deus insiste: não te mandei eu. Você está entendendo? Quem está mandando Josué sou eu. Então te esforça, tenha bom ânimo. Não é para temer, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mas quando é que a promessa de Deus se cumpre, queridos? Quando eu levo a sério os 2 princípios que Deus acabou de estabelecer aqui. Leia a Bíblia todo dia. Mas não é para ler por ler, como muitos estão fazendo, de maneira superficial, como se lê um jornal, e aí não entende nada, e acha que os profetas falaram coisas horríveis aqui, que Deus é mau e cruel, e que ela está cheia de contradição. E isso é apenas para investigador superficial. Porque o investigador que realmente está preocupado em ouvir a vontade de Deus, ele se aprofunda e ele vai perceber a beleza e a harmonia que tem nesse livro. E Deus fala que não é só para ler. Ler e praticar. Ler e praticar.
Então, querido, se a palavra de Deus diz que você tem que amar o seu próximo, você tem que tratá-lo como você gostaria de ser tratado, é para fazer assim, senão você não vai entrar no céu. E só é moldado e entra no céu aquele que tem a imagem e semelhança de Deus do jeito que Deus fala. Entende o que eu estou te dizendo? Querido, Deus quer abençoar você, mas a bênção de Deus, ela vem para quem leva a sério e pratica esses dois segredos. Quais são os segredos? Leia a Bíblia e pratica. Só o novo? Não. Já entendemos que é novo e velho. Então respeita a palavra de Deus a partir do ponto de vista dos seus escritores. Não são suas ideias que valem. Não é a ideia da igreja A, da igreja B, da igreja C, da igreja adventista e outras mais. Não é essa a ideia que vale. O que vale é a ideia do nosso Deus. Que Deus te bendiga. Que você realmente tenha aí o cumprimento dessa promessa que Deus está fazendo para Josué, que ela seja tua também, que aonde você estiver, aonde você andar, que você seja bem sucedido, mas o segredo para isso é, leia a palavra de Deus e pratica, e com esforço humano, Deus vai te abençoar e vai te guiar, amém? Querido, vamos orar ao nosso Deus e agradecê-lo por essa revelação fantástica. Não perca, então, no próximo domingo, nós vamos continuar. Hoje estamos fazendo uma base mais ou menos histórica, para a gente poder entrar com mais firmeza dentro das doutrinas da palavra, apesar que hoje já tocamos num ponto dessa questão da palavra e voltaremos no domingo que vem de novo. Combinado? Então, onde você está? Em reverência, porque quando se trata da palavra de Deus, eu preciso ter reverência. Oremos. Obrigado, nosso eterno Pai, nosso bom Deus, pelas palavras maravilhosas que o Senhor deixou registrado para nós. Olha por cada pessoa que está agora nos ouvindo, que está linkado através da internet ou aqui presencialmente, que eles tenham a Tua bênção, Senhor. Que realmente esse ensino de hoje possa estar ali penetrando o coração, a vida, e tudo possa estar sendo transformado, mas que eles façam aquilo que o Senhor ensinou, que eles leiam a Tua palavra todo dia e tenham todo o interesse de com muita força, com muito empenho, praticar tudo o que o Senhor ensina, Pai. E assim, sabemos que o resultado inevitável vai ser sucesso, porque o Senhor vai estar conosco. Então nos abençoa, nos guarda e nos ajuda a termos uma postura correta no aceitar a Tua palavra, porque se tivermos uma postura errada, um conhecimento errado, toda a nossa vida vai estar errada, e vamos ensinar o errado exatamente agradando o Teu inimigo. Mas nos ajuda a agradarmos a Jesus Cristo, Teu Filho, e é no nome dEle que nós te pedimos isso tudo. Amém, Senhor. Querido, muito obrigado, que Deus abençoe você.